Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, envolva-nos a todos nesta noite. Que vivamos todos aqui momentos de alegria, de comunhão, de esperança. Que possamos todos sair daqui mais renovados e inspirados a essa força divina da caridade, da qual o primeiro subproduto fundamental é a união. Então, para nós, para mim, para Flávio e Timóteo, é uma alegria podermos estar aqui, né? É uma honra podermos participar dessa primeira Semana Espírita de Campo Belo, nestas terras que nos são tão caras ao coração, entre as serras e montanhas das Gerais, rogando a inspiração do nosso divino amigo e dos seus trabalhadores fiéis, a fim de que o nosso coração se inflame dessa força e dessa luz, que é a caridade conforme nos foi expressa por Jesus. Porque Ele mesmo nos antecipou em nos falando das lutas que estavam por vir, aos tempos do Consolador, aos tempos da transição. Nos alertava o Senhor de que por abundar a iniquidade, a caridade de muitos esfriaria. E é isso que nós não podemos permitir, que essa chama em nós se apague, que ela venha se esfriar. Pelo contrário, que ela se irradie pujante, luminosa, que os seus raios benéficos alcancem aos corações e às vidas ao nosso redor, que as envolvam nesse acalento do amor, que as preencham de esperança e de fé, que são forças vivas que acompanham essa que é a virtude do próprio Criador, que a nós, criaturas, é dado partilhar. Então, que assim seja a nossa noite, que possamos nos conectar à espiritualidade amiga que certamente aqui se faz presente. Dificilmente, à distância de séculos, poderá alguém perceber com exatidão a sublimidade do cristianismo primitivo. São essas palavras do nosso querido benfeitor Emmanuel, no capítulo de número 3 da primeira parte de uma de suas obras mais belas, intitulada Ave Cristo, em que ele nos relata alguns dos episódios, algumas das vivências e experiências daqueles primeiros cristãos, heróis e heroínas de nossa fé, que viveram naquela região outrora chamada de Lugdunum, ou nas Gálias, que mais tarde viriam a ser a França, e em específico ali Lugdunum, a cidade de Lyon. E nesse trechinho que nós pensamos aqui da obra, Emmanuel vem nos trazendo uma descrição do que era aquele movimento, de como viviam, como agiam, e isso naturalmente tem um fundamento, um objetivo primordial. A obra Ave Cristo, assim como a obra Paulo Estevão, principalmente essas duas, embora venhamos a encontrar também informações muito preciosas no livro Há 2000 anos e no livro 50 anos depois, mas em termos de abrangência, de reflexão e compreensão do que era o cristianismo em suas origens, penso que essas duas obras são os pilares fundamentais que nos foram dados. Paulo Estevão, falando-nos do cristianismo mal saído do forno, digamos assim, ainda em toda a sua pujança, em toda a sua beleza e pureza, naqueles primeiros anos, desde a atuação de Jesus entre nós, bem como a continuidade que foi dada pelos grandes primeiros discípulos. Paulo Estevão, então, nos traz um recorte, uma visão do cristianismo naquele primeiro século. Já o livro Ave Cristo vai nos trazer uma perspectiva do cristianismo já avançado um pouco mais no tempo, ali no início do século III, por volta dos primeiros decênios do século III. Então, é importante que a gente medite a esse respeito, é importante que a gente medite a esse respeito, porque essas obras chegam até nós com uma finalidade.
apresentar-nos um modelo, uma referência, para que hoje, enquanto Evangelho redivivo, que é o Consolador, e os Espíritos fizeram questão de muitas vezes assim denominá-lo, para que saibamos como nos conduzir inspirados nestes feitos, desses corações que nos legaram uma vivência tão pura, um alcance tão sublime do que seja o Evangelho. Nesta obra mesmo, no livro Ave Cristo, o Emmanuel vai nos descrever que uma das maiores alegrias dos cristãos ali da igreja de São João, que ficava em Lyon, coordenada por Irineu, um dos grandes personagens do cristianismo naqueles tempos, e outros nomes importantes, uma de suas grandes alegrias era poderem meditar juntos a respeito dos mártires, que no ano de 177 deram ali pelo Cristo as suas vidas. Perseguições essas que ficaram registradas na história como um dos eventos mais marcantes da própria história do cristianismo, quando ali Átalo de Pérgamo, por exemplo, Potino, Blandina e outros nomes deram as suas vidas ao Mestre Divino em holocausto, para que, por meio daquele exemplo de fé e de esperança e, acima de tudo, de amor inabaláveis, pudessem lançar sementes de renovação. Então, uma das alegrias e um dos principais mananciais de força e inspiração para eles vinha justamente do estudo, de comentarem na tradição oral ali que cultivavam a trajetória daqueles grandes espíritos. E assim nós hoje também. Essas obras chegaram até nós, do movimento espírita, com essa finalidade. Embora a dificuldade que Emmanuel aqui mencione, os corações que puderem se abrir ao sentimento, a essa sensibilidade, extrairão dessa obra muitos e muitos recursos para a sua tarefa hoje. Mas Emmanuel não deixa de frisar: dificilmente, à distância dos séculos, poderá alguém perceber com exatidão a sublimidade do que foram aqueles tempos. É isso que nós vamos tentando. É por isso que vamos a obras como essas. A elas recorremos em reiteradas leituras, para que o nosso coração possa se embeber cada vez mais desse rio que chega até nós e que nos alcança, rio de doação, rio de amor, que perpassa os séculos a nutrir todos os discípulos dos tempos por vindouros. Mas ele segue então com a descrição, dizendo: experimentados pela dor, amavam-se os irmãos na fé segundo os padrões do Senhor. Então, experimentados pelas dificuldades que foram crescendo ali naquela região, aliás, uma das regiões onde o cristianismo mais sofreu perseguições, embora um começo mais ou menos ameno do cristianismo naquela região, a partir de 177 em diante, como vemos no próprio livro Ave Cristo, as perseguições se intensificaram. Mas na mesma medida em que se intensificavam as perseguições, se intensificava o amor, a doação. Porque esse foi em todos os tempos o grande segredo dos discípulos fiéis. Quando a dor o cercava por fora, projetavam-se portas adentro do coração em busca do Divino Mestre e encontravam no mais profundo de suas almas, no íntimo mesmo de si mesmos, aquela voz imortal que segue ecoando séculos afora, alentando a todas as suas ovelhas: eu sou o bom pastor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E pela fidelidade que demonstravam nos testemunhos, podiam, em meio a todos os ruídos, fossem os ruídos das feras, a gritaria das multidões ensandecidas nos circos e nos martírios, ou mesmo os cânticos ilusórios das sereias do mundo com os seus prazeres, em meio a todos esses ruídos exteriores,
aqueles corações ouviam dentro de si, nos testemunhos mais ásperos, a voz divina do Mestre, que lhes dava uma força incompreensível para os seus algozes, que lhes dava uma coragem de adentrarem aqueles círculos a cantar, que os fazia pronunciar diante de César ou dos seus prepostos, onde antes se pronunciava Ave César, os que vão morrer te saúdam, os fazia agora pronunciar Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam e te glorificam. Tudo porque dentro de si, na experiência incandescente, viva do amor, sentiam-se unidos ao Cristo e unidos entre si. Porque o amor, a caridade, são as forças agregadoras na criação infinita. Seu papel é sempre congregar em torno do que é belo, em torno do que é nobre, em torno do que é são, em torno do que é divino. Por isso, Vicente de Paulo, conhecido apóstolo da caridade, chegaria a dizer para nós, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 888a, a respeito da caridade, nos dirá ele que a lei de gravidade é a lei de amor ou de caridade para a matéria inorgânica, para a matéria que não é viva. Ao passo que a lei de amor ou lei de caridade é a lei de gravitação para os seres vivos. Olha que bonita reflexão. Como a nos dizer que temos ensaiado essa força desde os estágios anteriores da humanidade, o princípio inteligente, a começar a sua trajetória, já na forma da matéria ali mais grosseira, no reino mineral, por exemplo, ou outras formas de matéria, ali já estagiávamos, vivendo a lei de gravidade, essa força agregadora por excelência. Mas que uma vez tendo alcançado da humanidade, somos chamados a exercê-la de maneira consciente, de maneira cada vez mais espontânea, com adesão sincera do nosso coração, não por simples imposição da lei exterior. Tudo, portanto, na evolução, na criação divina, vai caminhando para isso, para uma convergência cada vez mais ampla e estreita em torno do que é nobre, em torno do que é divino. Como já disse um sábio, tudo que sobe converge. Todo ser que sobe os degraus da evolução vai convergindo pela força do amor, buscando a gravitação em torno daquele que é a fonte por excelência de todo amor no universo, nosso Pai Criador. Então, experimentados pela dor, amavam-se na fé segundo os padrões do Senhor. Quanto mais dificuldades, quanto mais lutas, mais se estreitavam os laços, mais recorriam à união que a caridade proporcionava, porque encontravam aí a força para superarem aqueles desafios. Onde um talvez fraquejasse, 2 ou 3 estariam fortes, porque unidos para vencerem os testemunhos. Esse foi o segredo daqueles que, sem recursos monetários de qualquer natureza, sem poderios políticos, sem exércitos ou forças do mundo a seu favor, conseguiram sobrepor-se a um dos mais poderosos e bélicos impérios que o mundo já viu. Munidos apenas dessa força que os fez tão unidos e, por isso, tão fortes, porque se amavam em Cristo. Porque é importante destacar, amavam-se segundo os padrões do Senhor. O amor é uma força divina, mas que precisa ser sublimada no tempo. Ele já se manifesta nas formas ainda iniciais, incipientes do próprio egoísmo, dos próprios vícios. Muitas vezes ali há uma semente do amor que precisa ser melhor regada, cultivada. É preciso podar a árvore, ajustar a sua expressão,
Mas, à medida em que vai se sublimando essa força, conforme os padrões que Jesus nos legou, a criatura vai descobrindo no universo o que é realmente poder. Porque o mundo até então entendia por poder os que tinham ou influência política, ou prestígio, ou fortunas e exércitos a seu serviço. O cristianismo veio mostrar ao mundo, e antes do cristianismo o próprio Cristo, que poder é amor. Que poder são amigos. Emmanuel mesmo irá nos dizer: quem ajunta amigos, amontoa amor. E quem amontoa amor, acumula poder. Não o poder ilusório do mundo, que vem e que passa. Almas poderosas na história são aquelas que conseguiram mobilizar inúmeros corações a serviço do bem. Poderosos, portanto, no mundo, não são os presidentes dessa ou daquela nação. São aqueles que, sem armas, moveram multidões no clima da paz, imbuídas da força do amor. De um Gandhi a um Luther King, de um Cristo a um Chico Xavier, almas poderosas por essa força. Então, assim era o cristianismo naqueles tempos. Mas Emmanuel prossegue na sua descrição. Em toda parte, a organização evangélica orava para servir e dar, em vez de orar para ser servida e receber. A lógica inversa do mundo é o que o cristianismo vinha trazendo. Se antes poder estava atrelado a números, exércitos, fortunas, agora poder estava atrelado ao que se tem no coração. E se antes o que se buscava eram mais e mais servidores para que a criatura pudesse ser servida, ou mais e mais recursos para que ela pudesse acumular, amontoar para si, agora a riqueza passa a ser entendida em outra perspectiva. Rico será o que mais dá de si e o que menos espera de volta. Rico será o mais disposto a servir e a ofertar de si para a obra divina. Porque é o que Deus mais faz na criação. Ele é o que mais dá e o que menos espera. E se a gente quiser chegar um pouquinho mais perto dele, temos que refletir o que ele faz. Então eles oravam e nas suas preces não pediam isenções de lutas, favores ou privilégios. Pediam mais ocasiões de poderem mais testemunhar esse anseio de servir e de ofertar. Porque, como nos diz Emmanuel no livro Paulo Estevão, quem ama inquieta-se por dar alguma coisa. Quem sentiu o amor do Cristo a vibrar no seu coração, não consegue mais contentar-se em ser na vida e no mundo um ponto que só espera as coisas virem até si. Quem sentiu o amor vibrante e pulsante do Cristo em si, não contenta-se mais em ser na vida um sorvedouro. Sabe, o ralo que espera tudo chegar e gravitar e girar em torno de si, sempre sugando, sempre sugando. Não. Essa dinâmica pode ter nos caracterizado até ontem. Mas com Jesus, a dinâmica do sorvedouro converte-se na dinâmica de um manancial, de uma fonte, sempre brotando, sempre ofertando por onde se passa a água que é símbolo de vida. A vida, o coração convertido ao Cristo, é onde está um manancial. Por onde ele passa, ele vai deixando vida. É a palavra, é o conselho, é a inspiração, é o testemunho, é a oração, que vão trazendo aos desertos do mundo, sobretudo aqueles dentro de cada coração, vida nova. Por isso no Evangelho tantas vezes esse elemento é trazido como símbolo de vida, água viva. Porque quem vive no deserto, água, gente, é vida. E estamos aqui a falar não de desertos físicos, mas de desertos espirituais. Quantos corações caminhando no mundo,
como quem caminha por dentro por um deserto. Sem norte, sem ideal, sem esperança, sem força, sem ânimo. Mas o coração atrelado ao Cristo é fonte de vida. Dele brota água viva aos corações ao seu redor. As vidas que cruzam com esses mananciais saem dali sem perceber, ou talvez percebendo depois, com mais alegria, com mais esperança, com mais fé. Porque o sorriso deles comunicava essa vida. Porque o olhar comunicava a consolação. Porque a simples vibração comunicava acolhimento. Porque a mão estendida comunicava fraternidade. Porque a firmeza diante da prova comunicava fé. Porque o otimismo diante dos horizontes sombrios comunicava esperança. E porque a disposição de servir sem exigir, comunicava caridade, amor. Então assim era a dinâmica desses primeiros cristãos. Como a caridade vibrava e pulsava em seus corações, o seu esforço primeiro era como sermos, onde o Senhor nos colocou, elementos agregadores da vida, agentes de progresso, de evolução, de união. Esse é o ministério que eles entendiam. E é o ministério que, naturalmente, cabe a nós hoje, enquanto ceareiros, obreiros do Evangelho Redivivo. É reviver isso aqui. Menos cobrança, menos exigência, menos expectativa de facilidades e mais coração em serviço. Mais, eis-me aqui, Senhor, e menos pedidos. Ou, se pedidos houver, que sejam daquela natureza, como o do cego de Jericó, que eu veja. Me ajuda a ver, para melhor operar. Essa era a dinâmica. Os cristãos eram conhecidos pela capacidade de sacrifício pessoal, a bem de todos, pela boa vontade, pela humildade sincera, pela cooperação fraternal e pela diligência que empregavam no aperfeiçoamento de si mesmos. Ou são essas características, gente, que nos ajudam a entender o resultado do sucesso do trabalho. De um trabalho tão bem sucedido que varou os séculos. A raiz, a explicação está aqui, nesses pilares. Porque onde há isso, a espiritualidade encontra uma porta aberta para operar no mundo, trazendo o céu gradualmente para a terra. Porque essa é a meta. Os valores que já operam no céu, um dia operarão na terra. Meu reino ainda não é daqui, mas o reino do céu um dia há de ser na terra. Venha a nós o teu reino, assim como no céu, seja na terra. Mas para isso, são precisos os que aqui estão, os que operam na terra e que fazem do seu coração um portal do céu. Quando há essas características, a espiritualidade encontra terreno aberto, mão de obra, instrumentalidade, para trazer um pouquinho mais do céu à terra, nesse trabalho multissecular de ir fincando bases do reino dos céus na terra. Faz-me recordar isso da descrição da comunidade lá em Antioquia, onde Saulo começou o seu ministério, que foi muito marcante para aquele coração. E dizem-nos os Espíritos, diz-nos Emmanuel, no livro Paulo Estevão, que a comunidade de Antioquia, ela era assim exuberante, pela presença viva da espiritualidade. A interação mediúnica que eles tinham lá com o mundo espiritual, nos moldes em que as temos hoje,
em nossas reuniões. Lá existiam fenômenos de vozes diretas, fenômenos impressionantes, e tudo por quê, diz Emmanuel? Devido à fraternidade reinante, que superava até mesmo a condição da Casa do Caminho em Jerusalém. Porque a Casa do Caminho, envolvida em mais perseguições, em mais dificuldades, em alguns antagonismos internos, não conseguia chegar a esse patamar de unidade espiritual. Mas ali, em Antioquia, a fraternidade reinante fazia com que as portas do céu estivessem abertas. E a espiritualidade infundia recursos, inspirações sublimes àqueles tarefeiros. Naturalmente o mesmo aqui, em Lugdunum, na futura Lyon. Por conta desse clima reinante de cooperação fraternal, de diligência, de humildade, de boa vontade, de disposição ao sacrifício pessoal, ali existia-se uma seara muito dadivosa, muitos frutos espirituais haveriam de beneficiar não só as criaturas daquele tempo, mas como veremos também, o futuro, o porvir. Amavam-se reciprocamente, estendendo os raios de sua abnegação afetiva por todos os núcleos da luta humana, jamais traindo a vocação de ajudar, sem recompensa, ainda mesmo diante dos mais renitentes algozes. Então o amor que nutriam entre si era como um sol, uma luz que se acendia e que se irradiava para a atuação de cada um deles nos outros núcleos onde operavam, nos seus trabalhos, nas suas atividades pessoais. É assim que mais e mais corações iam se unindo à obra e à causa, pelo amor que experimentavam daqueles que ali se congregavam. Diz-nos Emmanuel uma bonita reflexão acerca de Barnabé, aquele cristão que foi grande companheiro do apóstolo Paulo nas suas viagens. Está no livro Vinha de Luz, no capítulo de número 12, chamada Padrão, a Mensagem. E Emmanuel comenta um versículo do livro de Atos dos Apóstolos, que faz uma referência a Barnabé, em que está dito que muitas e muitas almas se uniam ao Senhor, porque Barnabé era uma alma de coração ardente no amor, de fé viva, inspirado, nos termos bíblicos, pelo Espírito Santo. E por conta disso, muitas almas se uniam ao Senhor. E aí, ao fazer o comentário, Emmanuel diz que para conhecermos os textos, falarmos sobre o Evangelho, ou fazermos e participarmos de uma reunião mediúnica, interagirmos com o mundo espiritual, fazermos sacerdotes, estudiosos, exegetas, algum esforço nos é pedido, mas não são os esforços mais desafiadores ou fundamentais. Agora, para o ministério, diz Emmanuel, de unir almas ao Senhor, não se prescinde do apóstolo. Em outras palavras, só consegue unir almas ao Cristo quem se fez do Cristo um exemplo vivo. Por isso a força de um Chico Xavier, de um Eurípides Barçanufo. Por isso, onde passavam, eram elementos de união e de conciliação em torno de si. Um Bezerra de Menezes, em tempos tão difíceis do próprio movimento espírita em nossas terras. Ou, voltando mais no tempo, um Simão Pedro, que recebeu a sublime e dificílima missão de Jesus, de ser o elemento de conciliação de um cristianismo que nascia, que moldava ainda suas ideias e encontrava divergências de pensamento. Um Paulo de um lado, Tiago de outro, com pensamentos um pouco conflitantes em alguns aspectos, mas porque o cristianismo soube sobrepor-se a esses desafios no campo das ideias, divergências, e não morrer? Porque existiram esses elementos que souberam ser com Jesus aqueles que unem corações em torno da causa acima de tudo. E Pedro foi dessas figuras. Ele, como poucos, entendeu: apacenta
as minhas ovelhas. Faz do amor, Pedro, do amor, da caridade que tem por frutos a compreensão, a paciência, a indulgência, mas também a perseverança. Faz do amor a força maior, o teu recurso essencial para cumprir o teu ministério. E foi graças a isso que a mensagem chegou até nós. Porque os de outrora souberam amar-se acima das divergências, colocaram Cristo acima dos personalismos e a causa acima de qualquer coisa que seja menor do que ela. Esse é o segredo do cristianismo de outrora, essa é a proposta do cristianismo de hoje, na condição de evangelho redivivo. A caridade como elemento essencial de união, de unidade espiritual, que não venha a ser uniformização. Só o amor consegue extrair o melhor dos diferentes. Só o amor consegue fazer da diversidade uma unidade equilibrada, sólida e produtiva. Só essa força tem essa capacidade. Então está aqui uma breve descrição do que foi o cristianismo naqueles tempos. O Emmanuel prossegue aqui com mais algumas considerações, mas creio que aqui nós já temos alguns elementos de base para entendermos o programa. Porque o programa não se alterou. Os séculos passaram, mas esta segue sendo ainda boa nova, a maior novidade de todas. E a obra a implementar. Como dizia o Chico, em perguntado acerca das novidades que chegavam do mundo espiritual, muitas vezes movidos esses corações só pela curiosidade, sem edificação, o Chico sempre respondia: a grande novidade segue sendo a boa nova. Porque o programa não se alterou. O que é preciso são corações dispostos a implementá-lo. Tivemos alguns exemplos. Felizmente, pela graça do mais alto, as terras do Cruzeiro foram beneficiadas de norte a sul, de leste a oeste, com exemplos heróicos da força da caridade, da força arrebatadora do bem, que une corações das mais diversas classes, espíritos encarnados nas mais diversas condições em torno desse ideal. Pois bem, os séculos passaram. Vamos colocar aqui, desde os momentos ali que são descritos no livro Ave Cristo, no início do 3º século, mais ou menos 16 séculos. O tempo passou. E então, o ano era 1860. Kardec nos traz um artigo na Revista Espírita, daquela que foi, como ele mesmo descreve, a sua primeira viagem espírita, a sua primeira jornada com o fim de divulgar a doutrina e de conhecer como o trabalho ia se desenvolvendo. Muitos devem conhecer o livro Viagem Espírita em 1862, mas essa não foi a primeira. Essa foi a mais ampla, talvez, que ele passou por um maior número de cidades, mas a primeira viagem de Kardec foi feita em 1860. E adivinhe para qual cidade? A cidade que o viu nascer. Embora não tenha morado ali, ele só nasce, ele vive em Bourg-en-Bresse, que é uma cidade próxima, depois vai para Yverdun, depois vem para Paris. Mas a primeira cidade, quis o destino que a primeira cidade que ele fosse visitar, para conhecer o movimento espírita, como diz ele, para abraçar os amigos, para viver a fraternidade, foi a cidade de Lyon. E geralmente ele ia no mês de setembro. Nessa primeira viagem ele foi recebido em Lyon, no único grupo que existia até então, o grupo de Brotteaux. Foi recebido lá pelo Sr. Guillaume, Sr. Dijoux e sua esposa, a 19 de setembro de 1860. Geralmente ele viajava nesse mês de setembro, que é o mês que inicia ali, está próximo do outono, lá no hemisfério norte. Então era geralmente nesse período do ano que ele viajava, e aí em outubro ele trazia geralmente artigos falando de como foi a viagem,
descrevendo o que ele encontrou e tal. Assim foi também em 1861, depois em 1862, que acabou virando um livro, né? Ele compila ali muitas das experiências que teve em 1862 na viagem. Pois bem, quando ele chega, 19 de setembro de 1860, e é recebido com um banquete, né? Um banquete, imaginemos assim, uma confraternização nos modos em que a temos hoje. Até interessante, porque depois no ano seguinte, eu acho que eles quiseram aumentar o banquete, e aí Kardec até coloca um artigo na Revista Espírita de outubro de 61, falando assim, eu não quero banquete, não quero coisa muito grande, vai gastar muito dinheiro comigo, né? Eu não estou indo aí para receber homenagens, para ser destacado, exaltado, eu estou indo aí para abraçar os amigos, para compartilhar os conselhos que possam ser úteis, para erguer a força dos fracos, para consolar os aflitos, para falar da doutrina. É para isso que eu estou indo aí. Mas enfim, no primeiro ano, em 1860, ele chega então em Lyon e ele, de certo modo, se surpreende. Primeiro com o número de pessoas, né, de adeptos que estavam ali. Nesse artigo que mencionamos, da Revista Espírita, de outubro de 1860, ele diz que já imaginava que existiam mais adeptos, mas que o número era maior do que ele esperava. Então ele ficou impressionado com a rápida adesão dos corações à doutrina ali em Lyon. Mas mais do que isso, mais do que o número, o que lhe impressionou foi a qualidade. Porque ele faz até uma categorização que depois, que ele já havia inserido, na verdade, no livro dos médiuns, quando ele fala dos tipos de espíritas, se não me engano, no capítulo 3º da primeira parte, ele coloca ali 4 tipos de espíritas. Os espíritas fenomênicos, aqueles para os quais só interessa o fenômeno. Depois, os espíritas imperfeitos, que seriam aqueles que até vão além do fenômeno, veem alguma coisa da filosofia e da moral espírita, mas não a aplicam em si, né? Depois ele fala dos espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos, ele coloca como sinônimos essas expressões, e lá no livro dos médiuns ele fala de uma quarta categoria que ele chama de os espíritas exaltados, que são aqueles assim irreflexivos, que acolhem tudo sem pensar, sem analisar, sai falando que é espiritismo, que não é, sai falando tudo que chega dos espíritos sem passar por um crivo que seja. E aí ele diz, mais atrapalham do que ajudam na divulgação, porque criam visões equivocadas sobre a doutrina espírita. Mas nesse artigo ele fala também, escreve, existem 3 tipos, aí ele fala esses 3 primeiros tipos que eu mencionei e acrescenta dizendo, boa notícia, aqui em Lyon não vi ninguém do primeiro tipo, ninguém que está só em busca ou a cata de curiosidade, a maioria dos que tenho visto são da 3ª categoria, sinceros na busca, dedicados, esforçados e tudo mais. E aí então em determinado momento ele diz, né, no seu discurso ali, honra pois aos espíritas lioneses por haverem tão generosamente penetrado essa via progressiva sem a qual, honra, pois, aos espíritas lioneses por haverem tão generosamente penetrado essa via progressiva, sem a qual o espiritismo não teria objetivo. Que ele sempre frisa, o principal objetivo do espiritismo, reforma moral das criaturas, que tem por consequência e produto a reforma da sociedade, laços de mais amorosidade, de mais fraternidade e compreensão entre os indivíduos. E aí ele prossegue, tal exemplo não será perdido, terá as suas consequências, e não foi sem razão, bem o vejo, que outro dia os espíritos me responderam, por um dos vossos médiuns mais dedicados, conquanto um dos mais obscuros, quando eu lhes exprimia a minha surpresa. Então o que Kardec está dizendo? Que ele, em contato com os espíritos, exprimiu essa surpresa aos benfeitores. Puxa vida, o movimento aqui em Lyon está muito pujante, está muito vivo. E aí os espíritos respondem a ele, por que te admirar? Lyon foi a cidade dos mártires. A fé aqui é viva.
ela fornecerá apóstolos ao espiritismo. E se Paris é o cérebro, Lyon será o coração. Se Paris é o cérebro, Lyon será o coração. E Kardec fica impressionado porque no discurso de abertura, sem que ele tivesse falado a outros, o Sr. Guillaume, que era um dos participantes do grupo de Lyon, havia trazido a mesma visão, dizendo: Paris é o cérebro do espiritismo, mas Lyon, pelo seu amor e pela sua união, merece ser o coração. Então Guilherme disse de um lado, Kardec ouviu dos espíritos de outro, e ele fica impressionado com essa conjuntura, e os espíritos então, muito provavelmente Erasto, lhe diz: mas por que a surpresa? Gente, não tinha o Ave Cristo aqui ainda. O Ave Cristo viria muito tempo depois. É como que Emmanuel nos explicar o que os espíritos quiseram dizer aqui a Kardec. A força que moveu aqueles cristãos de outros tempos, que nós lemos aqui no trechinho do Ave Cristo, é a força que permanecia viva ali. Certamente a presença espiritual de muitos destes que viveram naqueles tempos, mas também, mais tarde, diria Erasto, muitos deles estavam encarnados de volta para dar continuidade à obra do Evangelho. Porque em 1861, Kardec volta a Lyon, dessa vez ele vai a Bordeaux também, e ele vai com epístolas, portador de epístolas. Nós também temos epístolas no Espiritismo, como aquelas que circularam outrora de Paulo, a orientar as comunidades, a criar vínculos de união entre os primeiros cristãos, a incentivar as trocas, o intercâmbio, a fraternidade. Nós também no Espiritismo tivemos as nossas epístolas, enviadas por um discípulo dele, não poderia ser diferente, Erasto, discípulo de Paulo, que por meio de Kardec envia uma epístola aos espíritas lioneses e uma epístola aos espíritas de Bordeaux. E nesse texto, nessa epístola, que está registrada tanto no livro Viagem Espírita, eles colocam lá como anexo, como adendo, essas epístolas espíritas, mas também está na Revista Espírita de 1861, no mês de outubro. O Erasto vai dizer: que alegria podermos presidir esses ágapes que nos fazem lembrar dos ágapes de outrora. Vocês não sabem da alegria, diz Erasto, de nós, os espíritos aqui, em vendo reunidos no mesmo espaço, se chamando de irmãos, abraçando-se uns aos outros, o rico e o artesão, o empresário e o operário. Às vezes corações de outras denominações religiosas, mas que convergiam ali em torno daquela proposta de aprendizado. Todos ali reunidos a rememorar aqueles primeiros ágapes cristãos de outrora. E é nessa epístola que Erasto diz: muitos dos mártires daquele tempo, Átalo, Blandina, outros daqueles nomes, Pôntico, aqui estão em espírito. Mas digo-vos também que muitos estão aí entre vocês, encarnados, para, por esse amor, darem continuidade à obra da qual participaram desde aqueles tempos inesquecíveis. Então Erasto traz essas considerações, fazendo essa conexão, unindo, gente, não só os corações, mas unindo o tempo. Uma união que ultrapassa o espaço e o tempo. É o tipo da união que Jesus propõe. Como aquela união que congregou os primeiros discípulos, os primeiros 12, depois os 500 da Galileia, e que Humberto de Campos vai nos dizer no livro Boa Nova, união que perpassou o tempo, espíritos que vieram em todos os tempos, unidos em torno do mesmo ideal, dar continuidade ao compromisso que haviam assumido de caridade e de agregação com Jesus. E olha que interessante, não pude deixar de observar esse detalhe. Em 1861, quando Kardec está pensando em voltar, ele recebeu, na verdade, uma solicitação com várias assinaturas dos espíritas de Lyon e também de Bordeaux para que ele fizesse a viagem de volta.
E aí ele coloca um texto lá na Revista Espírita, né, respondendo a essa solicitação dos espíritas de Lyon e de Bordeaux, e agradecendo, né, pelo testemunho de tanto carinho que ele pôde receber naquela solicitação. Todas aquelas assinaturas. Quantas assinaturas? 500 assinaturas. Eu fiquei a pensar nos 500 da Galileia. Não tem como não pensarmos. 500 corações unidos querendo ver a Kardec, querendo sentir as vibrações da doutrina espírita. E ele diz: esse testemunho de carinho de vocês, para mim, vale muito mais do que qualquer banquete que vocês pudessem produzir. E acrescenta ainda: a oferta mais agradável que vocês podem me dar é a demonstração, ou melhor, ele usa esse termo, o espetáculo de uma união boa, franca e sólida. Olha isso, gente. Qual o presente mais agradável ao codificador que nós podemos dar? O exemplo de uma união boa, franca, mas sólida. Uma união onde existe espaço para o debate, para a conversa, mas onde não seja preciso abrir mão da solidez dos nossos ideais, do nosso esforço coletivo. Então Kardec pede esse como presente principal. Não preocupa com banquete, não preocupa com honraria, não preocupa com nada de excesso. Me deem o espetáculo da união e eu já estou satisfeito. Meu coração vai sair daí mais feliz do que qualquer outra coisa que vocês pudessem me dar no mundo. E podemos dizer, com tranquilidade, que segue sendo esse o presente que ele mais espera de nós espíritas. De ofertarmos em nossos esforços, em nossas comunidades, seja na casa, seja no movimento de uma cidade, seja a nível nacional, ou mesmo espiritismo no mundo. O espetáculo, é essa palavra que Kardec usa, de uma união boa, franca e sólida. E é sobre o tema, esse mesmo tema, que Erasto também vai trazer conselhos na sua epístola aos espíritas lioneses, como a fazer-os relembrar do que foi o espiritismo naquelas terras outrora e que deve ser a referência de espiritismo para nós ainda hoje. Erasto diz assim: sinto-me como que constrangido, uma vontade superior, como que me constrange a vos falar de concórdia e de união. Porque nisto, como em tudo, a união faz a força. E precisais de fortaleza e de união, a fim de vencer as tempestades que se aproximam. Ele falava isso para aqueles primeiros tarefeiros da nossa fé espírita. Mas as suas palavras permanecem tão atuais como nunca. Porque talvez as tempestades de hoje sejam ainda mais desafiadoras em certos aspectos. Claro que não encontraram os espíritas primeiros facilidades. Eram taxados de loucos, muitos eram simplesmente excluídos da sociedade, perdiam seus empregos, o seu ganha-pão, atacados por um lado pela fé dogmática que existia, atacados de outro pelo ceticismo, pelo materialismo que ganhava força impressionantemente naquele tempo. Não enfrentaram facilidades, mas pela união conseguiram triunfar. Hoje, a tempestade ainda se mostra no mundo, em tempos de transição, onde o pessimismo, a desesperança, a violência, os preconceitos, os ódios, ainda envolvem a muitos e muitos corações dentro e fora de nossa seara. Mas a força para triunfar sobre esse desafio que agora se nos impõe, que não é mais os circos de outrora, mas diz-nos Emmanuel no livro Renúncia, o circo de hoje é o próprio mundo, e as feras são as criaturas, somos nós. A força para triunfarmos sobre esses circos de agora, a teremos da união, nutrida pela caridade. Então, Erasto traz essas considerações, dizendo, olha, tenho sentido aqui, essa inspiração me chega do alto para falar a vocês desse tema. Acrescentando, que não exista, portanto, dentre vós, entre vocês, nenhuma cisão, nenhum cisma, nenhuma dissensão.
O que não significa dizer que não exista nenhuma divergência de ideia. Há muita diferença entre divergência de ideias e dissensão. Porque dissensão é deixar de sentir. Eu posso muito bem seguir sentindo o outro como meu irmão, embora, às vezes, em visões antagônicas, até mesmo opostas. O problema é não apartar o coração do outro, não deixar de vê-lo como irmão, ou não conservar qualquer forma de ressentimento ou espírito de agressão ante essas divergências. Então ele frisa isso. Pelo contrário, que uma crença solidária vos anime e vos reúna, a fim de que a doutrina encontre mais recursos para se difundir. Temas, portanto, que ele revisita a nos relembrar a força dos pioneiros e de outros que já operaram aqui mais próximos de nós no espaço e no tempo e que só conseguiram levar adiante empreitadas tão difíceis porque nutriram esse espírito de conciliação que é fruto do amor. Recordo-me aqui de uma reflexão belíssima do nosso querido Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 49, intitulado União Fraterna, em que ele comenta um versículo do apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 3. Paulo, que é para nós, juntamente com Pedro, um dos grandes símbolos e referenciais do que seja a capacidade de unir. Eu costumo dizer, por isso que Paulo foi tecelão, não só de tapetes e tendas, mas de corações. Porque ele pegava os fios mais diversos e produziu obras-primas com Cristo. Porque muito amor. Porque muito amor. Então Paulo, nas suas epístolas, vai trazendo essas experiências. E lá em Efésios 4:3 ele diz assim: buscando guardar a união, ou melhor, a unidade de espírito, pelo vínculo da paz. Então Paulo está dizendo que o segredo para guardar a unidade de espírito é o vínculo da paz. Um coração que se pacifica aprende a vincular-se a outros, convidando-os à paz. E em convidando-os à paz, à amizade, à fraternidade, mantém-se uma unidade de espírito, embora um espírito seja totalmente diferente do outro. Esse é o segredo dos conciliadores, dos que amam. A paz com que irradiam esse amor é tão grande que trazem, mesmo que o outro tenha ainda dificuldades em alguns aspectos. E aí, ao comentar isso nessa mensagem, o Emmanuel começa descrevendo assim: quando a gente olha para frente, 1000 caminhos se nos descortinam. Milhares, milhões de sendas diferentes marginam a nossa própria estrada. Mas ele pontua, primeiramente: não te esqueças da estrada que te é própria e avança destemerosamente. Então, primeira orientação de Emmanuel acerca da união: não esqueça a sua estrada. Em outras palavras, faz o teu trabalho e deixa o tempo fazer o resto. Faz o teu trabalho, converta-te num coração pacífico e amoroso, porque então o tempo, os processos da vida e o Senhor farão o resto. Quando a gente fica excessivamente preocupado com a estrada do outro, começam os problemas. Por isso diz Jesus: quem quer que tenha colocado a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. A gente costuma dizer lá no NEP, não é só olhar para trás não, é para o lado também. Se eu estou muito preocupado com a linha que o outro está arando, eu esqueço da minha. Daqui a pouco eu estou cortando as linhas de todo mundo. Foca no teu trabalho. Faz a tua parte com devotamento, com consciência. Porque então você está criando a melhor ambiência possível para que o outro te entenda também. Para que o outro se abra ao diálogo, à compreensão. Então, a primeira orientação de Emmanuel nesse respeito é isso. Não esqueça a tua estrada, faz o teu trabalho. E acrescenta: estimarias talvez que todas as sendas subordinassem a sua. E remetes-te, ou falas da união, como se os demais viajores devessem gravitar em torno de ti. Então, o segundo ponto de Emmanuel:
corrija um pouco a tua ideia, a tua perspectiva do que é união. União não é união em torno de você. União é em torno do Cristo. E muitos dos nossos problemas, que geram celeumas, que geram as divergências, as mais desafiadoras, é porque a gente quer que as outras sendas se subordinem à nossa, ou ao nosso modo de ser. Quando todos devemos trabalhar para gravitarmos em torno do Cristo. Em torno do Cristo. E aí ele acrescenta uma frase que é belíssima, ele diz assim: une-te aos outros, sem esperar que os outros se unam a ti. O espírito conciliador é aquele que, fazendo a sua parte, faz o máximo para ofertar ao outro o melhor, sem exigir e esperar que o outro, rapidamente, que o outro, de improviso, entenda a sua oferta. Ele deixa o laço estendido, esperando a hora que o outro quiser conectar. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Esse é o movimento. Faz o teu melhor, oferta amor, oferta paciência, oferta compreensão e no mais, deixa ao tempo o trabalho que lhe compete. Esteja em serviço, esteja de portas abertas, esteja de mão estendida e no mais, saiba esperar. Une-te aos outros, sem esperar que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil, belo, santo e sublime e segue adiante. Valoriza o melhor da vida, do caminho do outro. Foca no melhor do outro e exalta isso. O que é problema ainda, o que é imperfeição, deixa que o tempo cuida. Claro que há que se zelar por aquilo que é transmitido, por aquilo que se divulga em nome do Espiritismo, mas em relação à pessoa, procura o melhor, alimenta o melhor e segue adiante. Porque, conclui ele nesse trechinho da mensagem, que une-te aos outros sem exigir que os outros unam a ti e não esqueças que o problema da união é fundamentalmente a descoberta desse vínculo de paz que possamos estabelecer com os outros. E ele começa a trazer alguns exemplos bonitos, né? Por exemplo, o regato busca o rio busca o mar, tudo vai desaguando em processos mais amplos, tudo vai evoluindo, tudo vai aprendendo, melhorando, progredindo com o tempo. Então segue fazendo o seu caminho, não se esquecendo que o serviço, o trabalho básico da unidade espiritual diz respeito a essa pacificação de nós mesmos. Se eu conseguir ofertar ao outro paz e alimentar nele melhor, eu já estou fazendo o máximo pela unidade espiritual. E aí ele vem falando dos diferentes ministérios. Alguns se consagrarão à atividade com os jovens, outro com os enfermos, outro com as crianças, outro com a mediunidade, outro, por exemplo, com o trato da terra, outro com auxílio aos animais. E ele diz: honra cada um deles no ministério que escolheram, ofertando o teu gesto de serenidade e compreensão, porque a árvore, diz ele, da união fraterna só poderá se sustentar sobre as raízes do entendimento e da compreensão. Aproximemo-nos de cada trabalhador, diz ele, ofertando o nosso melhor. E com o tempo, ele também vai abrir as portas do seu coração para ofertar o melhor de volta. A vida, a evolução, diz ele, é uma escada infinita. Não acredites que todos estejam vendo a vida pelas tuas perspectivas ou pelo teu olhar. Cada um vê a vida do degrau que já alcançou. Saiba entender isso. Oferta o teu melhor e segue adiante. Porque a porta então estará aberta à união. E as contendas e as disputas são sempre o resultado infeliz da tentativa de imposição, da ausência de compreensão. Mas se houver amor em nós, haveremos de conseguir extrair o melhor de tudo, de todos, no tempo e no espaço. Porque essa é a obra do Evangelho. Não se fixa o Mestre e Senhor nas sombras de cada um de nós. Passa por elas para alimentar o que já são raios, o que já são o alvorecer da luz em nossos corações. E Kardec,
sintetiza para nós, em belas palavras, o que é então essa proposta que o Espiritismo vai buscar lá no Evangelho de Jesus. Lá na vivência daqueles primeiros cristãos, a respeito da caridade como bandeira que tantas vezes ele disse deveria ser a bandeira a nortear os nossos movimentos e esforços. Bandeira não só empunhada, a bandeira do fora da caridade não há salvação, mas dirá Kardec, gravada no próprio coração. No relato que ele faz, ou melhor, num dos discursos que ele faz, na viagem espírita agora de 1862 de fato, então foram 3 anos seguidos ali viajando, né? Ele, num dos discursos que ele faz em Lyon ou em Bordeaux, não dá para saber exatamente onde foi, um dos temas que ele mais trata é justamente da caridade, ao mesmo tempo a união. Em determinado momento, Kardec diz, e essas são, pelo menos para nós, algumas das palavras mais belas do codificador ao longo de toda a sua obra. Porque o livro Viagem Espírita ele tem essa característica singular. No concerto das obras kardecianas, nós temos a beleza lógica, didática, tão esclarecedora das obras básicas, da Revista Espírita, que já nos dá também uma perspectiva diferente do codificador em movimento ou nos processos de elaboração da doutrina. Mas o livro Viagem de Espírita é Kardec em movimento. É não somente o gênio do raciocínio do pensamento, mas o apóstolo do coração e da caridade em serviço, estendendo a mão, abraçando, consolando, difundindo por onde passava a união naquele movimento nascente. Então, falando das possíveis dissidências e divergências que poderiam surgir, Kardec, em determinado momento, diz: enquanto ainda é tempo, revesti-vos da túnica branca, a representar aqui, né, a pureza espiritual, a túnica, fazendo uma referência também àquela túnica por meio da qual entraremos no banquete do reino. Diz ele: sufocai todas as discórdias, pois que as discórdias pertencem ao reino do mal, que vai ter fim. Que o amor nos dê força para conseguirmos atuar acima delas, para que não nos privem elas do ânimo, da alegria de confraternizar, da alegria dos abraços, da comunhão, dos ágapes, como outrora os primeiros cristãos tinham e que era a sua força para as lutas da vida. Kardec chega a dizer, naquele primeiro registro da viagem, ainda em 1860, que essa reunião, que esse banquete, como os ágapes de outrora, seja o penhor da união de todos os espíritas. Que ao falarmos de espiritismo, lembremos antes de tudo de amigos e de irmãos, com quem temos a grata satisfação de nos encontrar semana após semana, ou em cada evento, em cada ocasião, para sentirmos juntos e a fluir de nós, de coração a coração, essa força do amor, que em cada vida que visita, deixa ali mais vida, vida mais abundante, mais alegria de viver, mais ideal e propósito para a caminhada. Então ele diz: não deixemos que essas discórdias nos tomem, que vos possais todos confundir numa mesma família e vos dar do fundo do coração e sem pensamento premeditado o nome de irmãos. Seja do grupo A ou B, dessa ou daquela cidade, desse ou daquele país. Porque Erasto, na epístola, já prevendo que o Espiritismo se difundiria para outros países, diz: precisais de união não entre vós apenas aqui na França, mas entre os países. Possibilidade essa que hoje está mais ampliada graças à tecnologia. E então ele acrescenta: se entre vós houver dissidências, causas de antagonismo, se os grupos que todos deveriam marchar para um objetivo em comum estiverem divididos, eu lamento. Mas, sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, me coloco, sem vacilar, do lado daquele que tiver mais caridade.
Poderíamos pensar do lado que tiver mais razão, mas Kardec diz do lado que tiver mais caridade. Porque onde há caridade, gente, há humildade. E se há humildade, mesmo que se esteja em erro, em alguma interpretação, em alguma visão, se há humildade, é mais fácil de retificar. Mas onde não há caridade, há orgulho. E onde há orgulho, estão os nossos maiores problemas. O farisaísmo de outrora ainda vive entre nós. E ele diz, quem não está com caridade ou quem não age com caridade está sempre em erro, ainda que apoiado por alguma forma de razão. Você pode até ter razão no argumento, mas pelo fato de você agir sem caridade com o seu irmão, sendo agressivo, diminuindo a pessoa ao invés de debater a ideia, você já não está mais com a verdade. Porque, já disse um sábio, só o amor conhece o que é a verdade plena. E se nos afastamos dele a pretexto de defender a verdade, já não estamos mais com a verdade plena. Então Kardec diz, certamente impressionando a muitos, eu me coloco sem saber as causas, os motivos, primeiro eu me coloco do lado que tem mais caridade, depois vamos descobrir o que é a questão. Porque se tiver caridade, rapidinho a gente ajeita. E aí ele segue ainda mais adiante, falando, o que digo das dissidências entre os grupos, digo igualmente para as que pudessem existir entre indivíduos. Em semelhante circunstância, as pessoas imparciais ficarão sempre do lado daquele que demonstre menos acrimônia, menos agressividade, menos tentativa de imposição, dizendo ainda mais adiante, a moderação é um dos sinais característicos desse sentimento de caridade. Deixa eu achar aqui. A moderação é um dos sinais característicos desse sentimento, como a acrimônia, como o rancor é a sua negação. Com acrimônia e espírito vingativo estragam-se as melhores causas, mas com moderação agimos dentro sempre dos preceitos do bom direito. Se, pois, eu tivesse de opinar em uma divergência, eu me preocuparia menos com a causa do que com a consequência. A causa, sobretudo em querelas de palavras, pode ser o resultado de um primeiro movimento, infeliz da criatura. A conduta ulterior dos dois adversários, no entanto, é resultado da reflexão. Então, a causa de uma divergência, no primeiro momento, pode ser uma palavra infeliz, alguma coisa ali no calor do momento, mas uma postura posterior, já de sangue frio, aí denota reflexão. E se ainda assim escolhe-se o caminho da dureza, o caminho da acrimônia, é porque não se está inspirado na caridade e na indulgência. E ele então conclui dizendo, uma cabeça ruim e um bom coração muitas vezes caminham juntos. Mas rancor e bom coração são incompatíveis. Então, às vezes vai ter um coração ótimo, mas a cabeça ali, o raciocínio ainda não está tão ajustado. Mas isso se resolve. Agora, rancor e bom coração, gente, são incompatíveis. E como Kardec diz que não há verdadeiro espírita sem caridade, se há rancor. O título de espíritas para nós ainda é mais uma concessão do que efetivamente um direito. Se pudermos pensar nesses termos. Minha medida de apreciação seria, pois, a caridade. Isto é, aquele que falasse menos mal do seu adversário, que fosse mais moderado nas suas recriminações, porque essa é a medida que Deus usará para cada um de nós, no plano, naturalmente, de nossa própria consciência. Com essas palavras, portanto, inspiradas do codificador, que soube sim apresentar-nos uma proposta de fé que seja raciocinada, que preze pela interpretação, pelo raciocínio, pelo pensamento, mas que soube entender que, acima de tudo, a grande finalidade do Espiritismo, como era da mensagem do Senhor, é a renovação moral das criaturas. Ele pôs a caridade como bandeira maior, a nos nortear e mesmo a nos qualificar como espíritas. E se for a caridade o móvel e a força pulsar em nossos corações, temos a certeza de que a união será um resultado natural. Porque, como já dizia Paulo, aprenderemos a conservar a unidade de espírito pelo vínculo da paz, como fruto do amor.
Que o Senhor, portanto, nos inspire. Que o nosso coração, como daqueles mártires que nos inspiraram, que naquelas terras viveram e que não temos dúvida, para as terras do cruzeiro também vieram, que esses exemplos calem fundo em nosso coração, acendendo-nos essa chama, que ela nos permita ver, para além de toda sombra humana, que é transitória, a luz do Espírito que brilha em cada um. As possibilidades infinitas de serviço que surgem diante de nós e que poderemos aproveitar se soubermos nos unir em torno de Jesus. Não desse ou daquele, não dessa ou daquela ideia humana, ponto de vista ou perspectiva, mas em torno do Evangelho, que é sempre a nossa luz, deve ser sempre a nossa luz em tudo o que fizermos e onde formos operar. Seja Jesus em nós uma força viva, conquistando corações, entrelaçando forças, vidas e destinos em torno do bem. E poderemos então, como os 500 da Galileia tão bem fizeram ao longo dos séculos, como aqueles 500 que assinaram solicitando a presença de Kardec, certamente fizeram, poderemos nós expressar para o mundo a força viva e agregadora do amor, que reúne corações, independentemente de rótulos ou de condições, em torno desse projeto. O reino dos céus em nós, o reino dos céus na terra. Que Jesus a todos nos abençoe, seja a caridade a nossa luz e o nosso farol, seja a união a nossa meta e a nossa força, e seja Jesus conosco, hoje e para todo sempre. Paz e bem.